Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Lene Maria da Marketing para Especialistas e nós estamos aqui novamente na nossa conversa com os especialistas, né? E hoje a gente vai falar de um assunto que é, assim, importante para todo mundo, né? Hoje a gente fala assim, que nós conversamos com pessoas do planeta inteiro e a gente tem uma língua que é uma língua comum, né? Que é o inglês. E aí a gente tem a falsa impressão que a gente não precisa, assim, eu não preciso aprender, eu tenho o Google Tradutor. E isso não é bem assim, né? E mesmo você que já estudou há muito tempo, com certeza, assim, você tem algumas deficiências que você pode não saber e que você pode só perceber na hora que você vai viajar para um país estrangeiro, que você tenta falar e as pessoas não te entendem, ou que as pessoas falam com você e você não entende. Então, para falar sobre isso, hoje eu vou receber o Luiz Pinheiro, que ele é CEO da ACE Institute, que está atuando na área educacional aí há mais de 20 anos. Ele é Master Training em Programação Neurolinguística Sistêmica pela Neurolinguistic Programming University. Ele é coach em PNL também da New Code e MetaCode e também membro da Global Training Community, JITS Strategy Group e Meta Coach Foundation. Eu espero que eu tenha falado corretamente. Seja muito bem-vindo, professor. E aí, Elaine, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? Mais uma vez e finalmente conseguimos chegar aqui para gravar, né? É isso aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, nesse papo, conta um pouquinho sobre você e na sua carreira, como é que você chegou aí a atuar na área educacional? Tá, eu sempre falo que a minha área me encontrou e não o inverso. Eu sempre evitei qualquer coisa que me levasse para ser professor e qualquer pessoa que me conhecesse saberia que eu nunca queria isso, principalmente inglês, né? Eu detestava inglês na minha adolescência rebelde, então é algo inédito no universo para mim, né? Ter aprendido isso, ter gostado disso e seguir uma carreira com isso, né? Então, e eu percebo como isso transformou a minha vida e todas as outras coisinhas ali que você mencionou, que também me ajudaram a compor isso, né? E assim como todo mundo, eu comecei na escolinha de inglês lá e até o ponto em que você percebe que você está ali como um peso de porta e que nada vai mudar e que você percebe que ou você aceita e vai atrapalhar a vida dos outros ficando ali, ou você muda de lugar e vai construir um futuro melhor. Eu preferi mudar e construir um futuro melhor e foi assim que a ACE foi surgindo, né? Dessa maneira, basicamente. Entendi. Você diz assim, você trabalhava no ensino considerado tradicional, né? E aí Sim, você viu que aquilo não evoluía, né? Que sim, não naquelas ia... escolinhas do listen and repeat, verbo to be, né? Era The isso book que eu... is on the The book is on table. the table, tal, né? E, e aí você pode pensar, Luiz, você está falando isso só para pentelhar a outra escolinha. Não, eu não estou cuspindo no prato que eu comi, mas é inegável e é muito perceptível que, tipo, eu aprendi e muitas outras pessoas que estudaram no mesmo período que eu não aprenderam igual, entendeu? Então, isso eu penso que é uma sacanagem. E quando você quer ser um profissional de qualidade, você não quer que as minorias brilhem, né, dentro de um sistema que você utilize e que a maioria virem parte da estatística de rótulo de que não estudou, não fez direitinho, não seguiu a cartilinha da escola legal. E na verdade, essas pessoas acabam virando parte do tipo, a culpa é minha e não do local onde eu estava. Então, assim, hoje, depois de mais de 20 anos de carreira, eu posso olhar para trás e falar assim: nossa, tinha muita coisa errada ali, que se não tivesse, teria dado mais certo para mais pessoas, né? E eu era um ponto fora da curva que não gostava de inglês, aprendi a gostar e deu certo. Mas esse dar certo foi porque depois eu também fui atrás. Eu fui estudar, eu fui me desenvolver, né? Eu fui fazer uma faculdade específica da área. Eu fui fazer uma pós-graduação. Eu fui para a Califórnia estudar negócio de programação neurolinguística, porque eu achei que aquilo faria muito sentido para aplicar no que eu estava fazendo. E quando eu estava fazendo nas escolas que eu trabalhava, foi utilizando algumas coisas da PNL que eu percebi que eu conseguia atingir mais dos alunos e não por causa da metodologia do lugar que eu estava. Então a gente tem que entender bem claramente também até onde
é o meio em que você está e aquilo que você faz, né? Então, eu acho que o meio onde eu estava, naquela época, me fez perceber que, tipo, não é esse caminho que eu quero ir. Eu estou querendo ir para um outro caminho. E aí chegou naturalmente um momento em que não tinha mais como produzir ali e a única saída foi ir para outro lugar, né? E eu acho que é assim com muitas pessoas que trabalham, muitas vezes a gente vai para outro lugar. E nessas eu também descobri que o lugar que eu queria eu que tinha que construir. E foi assim que eu abri minha empresa, né, em 2007, né? Então há bastante tempo, a empresa foi consolidada em 2007, faz o quê? 16 anos, né? E com isso eu fui implementando e melhorando as práticas do que eu fazia. Isso que é o grande diferencial, né? Você trouxe outras técnicas, né? Principalmente a questão da PNL, a aprendizagem, como que nós aprendemos, né? E isso que eu achei interessante que você falou, que você percebeu que você aprendeu, mas tinha pessoas que não aprenderam. Uhum, Quer dizer, as pessoas aprendem de forma diferente? uhum. Todo mundo tem o seu tempo e todo mundo aprende de maneira diferente, né? Do jeito que eu estou falando com você aqui, você pode estar interpretando de alguma maneira a minha fala e quem está assistindo dali vai interpretar de outras. Não tem como eu garantir que a mensagem que eu falo por você e por outros vai ser interpretada da mesma maneira. Mas quando a gente tem objetivos bem claros na educação para você ser atingido, qual é o resultado final que você espera? Que a Elaine e toda aquela galera que está assistindo ali tenham resultados muito parecidos. Ser homogêneo, ser igualzinho é quase que impossível, porque você opera diferente de outra pessoa. Mas existem certas coisas que você precisa saber fazer, assim como tantas outras. E o seu tempo pode ser relacionado com vários outros aspectos, e aí eu entraria até em coisas de psicologia, coisas da sua vida, limitações que a gente tem que considerar também. Mas quem não tem, né? Até nativos do idiomas às vezes nascem de alguma maneira com alguma dificuldade de fala ou dificuldade de aprendizado, mas isso daí pode ser trabalhado. Isso não impede elas de produzirem e terem uma performance adequada na sociedade. Então, na verdade, quando eu penso em educar você e educar os outros em um segundo idioma, eu quero te preparar para que, dentro daqueles parâmetros que você quer alcançar, seja bom para você e seja bom pro Ricardo, pro Francisco, para Maria, para quem quer que seja. Só que às vezes o tempo deles é diferente do seu, porque você tem objetivos diferentes daquelas pessoas, você tem um histórico de vida diferente daquelas pessoas. Então eu não posso simplesmente te encaixar num modelinho e falar assim: ah, minha metodologia eu criei aqui, era secreto, igual alguém fala assim, não, o exército escondeu aí e só depois de muitos anos eu descobri o que o exército fez e vou salvar sua vida em 6 meses. Não é assim que funciona. Você tem que estudar muito bem o que o exército fez para ter o sucesso, para você falar que aquele tempo ali está funcionando. E não adianta eu te encaixar nesse modelinho se o seu jeito de aprender não está adequado para aquele estilo de ensino. Então eu tenho que entender o que você quer, o que o João, o Ricardo, a Maria quer, para aí sim montar uma receita que funcione mais rápido para essas pessoas. Pelo menos é assim que eu penso, é assim que eu vejo com cada aluno que tem jeito diferente. Então, cada aluno é um aluno e, em vez de encaixar eles numa coisinha padronizada, eu prefiro entender o que é melhor para eles e criar a solução dentro do que eles estão precisando, né? E isso eu falo de peito aberto, que é difícil de encontrar, e as pessoas que fazem isso sou eu ou estão comigo. Então, eu vejo de uma maneira diferente. Interessante, quer dizer, você tem um método muito específico de trabalhar. Então, focado em entender qual que é a personalidade da pessoa ali, objetivos, né, e o estilo de aprendizagem. Aquela coisa até te interrompendo. Assim, não é que eu tenho um método. Não é igual o Senhor dos Anéis, um anel para todos controlar, né? Eu não tenho uma metodologia que vai te salvar. Eu tenho metodologias, eu tenho abordagens e eu tenho didáticas de sala de aula que podem ser aplicadas de maneiras semelhantes ou diferentes para que atendam você, mas que para atendam o seu colega de sala de maneira diferente, né? Então, a ideia é um pouco mais ampla, não é
uma metodologia para todos controlar. São várias abordagens, são várias metodologias. E a que funciona para um pode não funcionar para o outro. Então a gente tem que saber dosar isso de maneira que atenda às diferenças numa sala de aula, principalmente se a gente estiver falando de aulas em grupos, porque numa aula particular é muito simples eu conversar com você e crio a solução específica para você. Numa turma, a gente vai ter pessoas com pensamentos diferentes e que a gente precisa entender o que cada uma quer e encontrar a linha comum que vai favorecer cada uma dessas pessoas em momentos diferentes de uma aula ou durante um período de um curso, né? E assim, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Você está falando da origem disso, né? Desse formato que a gente tem hoje, das escolas tradicionais, e que esse formato, né, claro, ele já não se adapta mais à nossa necessidade atual. Uhum. Você pode contar um pouquinho sobre isso? Tá. Bom, como eu falei, há mais de 20 anos, então eu também estudei bem o que as outras escolas faziam. E eu tenho um mini museu, tá? De outras escolas no meu escritório, tá? Então, assim, eu consigo olhar e mostrar para você como um material ali era de um jeito na década de 60 e como ele está muito parecido na década de 50, Nossa. ou seja, 10 anos depois. De 60 para 70, eu quis dizer, né? Então, assim, você às vezes vai pegar as escolas tradicionais e você vai perceber que elas cresceram no Brasil na década de 60, que é um período de bastante industrialização, e as empresas de fora que estavam fazendo negócios aqui no Brasil ou que estavam se instalando, as grandes fábricas, elas tinham os manuais e os processos da empresa, que estavam em quê? Em inglês. Então precisava de gente para traduzir aqueles manuais e precisava de gente que, se não traduzidos, conseguissem entender aqueles materiais para poder ensinar os funcionários da fábrica ou da empresa, né? E aí, qual é o objetivo? Ler manual. Então, para ler manual, você não precisa falar. Então, qual a abordagem que mais surgiu naquele momento? Uma abordagem que era focada em gramática, em leitura, em tradução, né? E aí você pode pensar aí, em 5 segundos, nome de até 5 ou 6 escolas que você vai lembrar que é conhecida por ter bastante teoria, bastante gramática, né? E não tem nada de errado nisso. Mas para aquela época fez sentido. Só que a gente está em 2023, tá? Então, quando você aplica a mesma estratégia para novos objetivos, você está num caminho do insucesso, tá? O que aconteceu depois da industrialização? Veio a globalização, né? E daí não era mais só um papelzinho que chegava para a gente. O estrangeiro já estava conversando com você, estava visitando o seu país, ou você até mesmo indo com mais frequência para um país fora. Com a chegada da internet, do computador, tudo isso, todas essas tecnologias abriram um caminho que antes não tinha. E com isso você também pôde mensurar, querendo ou não, e aí bom ou não para as escolas tradicionais, mensurar o resultado em menos tempo. Então, enquanto você antigamente podia estudar por 10 anos e não saber se você estava bom ou não no seu inglês, com a globalização, em 6 meses você já conseguia perceber se alguma coisa você tinha aprendido ou não. Hoje em dia, então, nem se fala. Você liga o seu celular, você tem acesso das coisas na sua mão. Na era da informação, você vê isso também bem mais rápido. E aí, o que aconteceu? Eu sou uma empresa grande lá do passado e eu não quero perder mercado. Então, o que eu preciso mudar? A minha estratégia de comunicação para que você não ache que eu sou obsoleto. E daí você pode ver o tanto de escolas tradicionais que continuavam usando os mesmos materiais, com um discurso de que ofereciam conversação, mas depois que você começava a aula, você estava fazendo o quê? Leitura, escrita e teoria. Né? Verdade. Então, por isso que eu falo, você não pode usar a mesma estratégia para atingir novos objetivos, novos resultados. Você precisa mudar a sua estratégia. Então, hoje em dia, se você só tem uma metodologia, uma forma de dar aula para um aluno, você está limitando aquele aluno e você está se limitando também. Você não tem opções. Se a sua única opção é essa, você não tem opções. Se você tiver duas, você está num dilema shakespeariano. Você pode A ou B. Mas e se o que você precisa é C? Né? Então eu acredito que
para você começar a ter escolhas, para os alunos começarem a ter escolhas, eles precisam estar num ambiente em que eles saibam que você não vai fazer tudo de um jeitinho só, sempre. Né? Você já estudou inglês antes, Sim. já, né? Uhum. Então, não sei se você fez em alguma escola, a gente não precisa mencionar nome aqui, mas pensa na rotininha da sua sala de aula. Depois de 6 meses naquela escola, você sabe que a professora vai mandar, a hora que a sua professora vai mandar abrir o livro, a hora que a sua professora vai mandar fechar o livro, a hora que ela vai falar para você montar um diálogo e conversar com o seu coleguinha, a hora que você vai ficar escrevendo atividade enquanto ela está quieta sem fazer nada, e a hora dos 10 minutos finais da aula em que ela vai falar para você levantar e tentar fazer uma conversação. Geralmente é essa a rotina e não muda. E aí os alunos cansam. Né? E aí eles desistem do curso. E aí eles desistem do curso quando? Quando eles estão chegando naquela parte que naqueles materiais eles estão para o famoso nível intermediário. Quando ele chega no nível intermediário, ele já está cansado de estudar e ele para o curso. E aí ele estaciona ali. Aí ele vai para outra escola achando que vai ser diferente e não, é a mesma coisa. Aí ele vai para outra marca achando que é diferente, mas é da mesma franquia. Né? Porque hoje as pessoas às vezes não sabem. Elas entram numa escola de idioma achando que é única, é diferente, muda daquela e vai para uma outra, mas é da mesma rede de franquias. Dá Né? um exemplo pra gente. Pode dar. Posso dar exemplo? Pode. Sim. Hoje você tem, por exemplo, a editora Pearson, ela é dona de todas as escolas da rede Wizard e de todas as escolas que eram junto com a Wizard, por exemplo, CCAA, né? CCAA não lembro se é, né? Ou CNA, né? A Yes, que acho que ninguém nunca ouviu falar, porque eles abriam franquias, iam testando laboratórios e iam fechando essas outras, né? A própria Wise Up, que é grande, ela tem 2 redes. Então, se você sai da Wise Up e vai para Number One, você está indo para a mesma empresa. Entendeu? Quer dizer, de certa forma, eles entenderam esse movimento dos alunos e eles criaram meio que uma forma de... Acaba indo pro eu quero dominar o mercado. Então, assim, eu tô indo para uma outra escola, mas na verdade é a mesma escola. É a mesma escola. O mesmo método. No final, você está indo para o mesmo jeito. Quem acaba se prejudicando nessa, e eu acho que nisso quem se prejudica é bastante o aluno, né? Porque ele acha que está fazendo alguma coisa diferente para ele e no final ele não está, né? E também quem se prejudica muitas vezes é o franqueado, né? Porque o franqueado, quando ele comprou aquilo, provavelmente ele achou que ele ia ser o único naquela região. E aí, de repente, ele vê que o próprio concorrente dele é, na verdade, da mesma franquia no guarda-chuva Só com daquela... nome diferente. No guarda-chuva daquela rede. Então, isso é prejudicial para o franqueador, porque imagina você trabalhando para sua empresa, infeliz, né? Que a outra pessoa que seria aí o seu concorrente para você mostrar um diferencial é só mais um no grande jogo de xadrez para gerar lucro para uma rede só, entendeu? Então você, franqueado, se sente usado, se sente desmotivado de trabalhar. Isso pode refletir em como o andamento pedagógico daquela unidade vai, na qualidade dos professores que ela procura, e quem no final acaba se prejudicando é o aluno, né? Que acha que está fazendo um belo do investimento e está lá gastando dinheiro. Nossa, isso é complicado, né? Quer dizer, assim, as pessoas não sabem disso, né? Então elas acabam sempre ali nos maiores nomes, porque a gente sabe que um bom marketing acaba fazendo isso, né? E aí, no primeiro momento, você acho que é uma boa escola e tal. Só que acaba que o resultado continua no intermediário. Você acaba voltando por intermediário, porque se você fez sair da escola A, que é de uma rede grande, e vai para uma escola B, que pertence àquela mesma rede, pode ter certeza que você vai estar fadado a tal mesmo resultado. A cultura montou uma segunda linha também Sim. Quer dizer, eles viram que o mercado tinha espaço Sim. nesse mercado menor, eles fizeram isso para o concorrente não ganhar Sim, mercado. é bem isso. E eu não estou aqui falando que existe isso para falar mal. Mas eu acho que para o cliente final, para os alunos, né, os futuros alunos das escolas, isso não está claro, né?
E eu acho que é esse o ponto. Não tem problema você ser uma rede muito forte e ter dois tipos de modelo de negócio. Isso não é problema nenhum. O problema é você fazer de um jeito em que o cliente está aqui com você. Aí ele não gosta, ele vai para a escola do lado, que é do mesmo cara, entendeu? E isso eu acho que acaba sendo uma sacanagem, né? E hoje a gente consegue atender muito por online também, mas eu sou da época em que da aula online nem existia, né? Então, o mais próximo disso na época que era o legal era o In-Company. Você ia até a empresa, ia dar aula lá, né? Então, assim, eu sou bem dessa época. Então, hoje, se eu naquela época que uma pessoa que estudava comigo não podia estudar comigo porque ia mudar de estado, por exemplo, né? A gente já tinha recursos de explicar para aquele aluno o que ele deve procurar, o que ele deve ver, o que ele aprendeu, independente da abordagem que a gente utilizou com ele em sala de aula. Porque a gente conhece os conteúdos e a gente consegue mostrar para os alunos aquilo que ele precisa se desenvolver e aprender. Então, um ex-aluno meu, da época de não ter internet, se mudou, sei lá, para a Bahia para estudar, eu conseguia instruir ele assim, ó, procura coisa assim, 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 com esses conteúdos e tal, tal, tal. Se usar o material A, ou B, ou C, você vai ser classificado assim ou assado. Se não usar essa classificação, olha direito, porque você pode estar fazendo um péssimo investimento. Então, naquela época, já tinha meios de conseguir recomendar de uma maneira mais consciente. Porque eu tô cansado de receber gente todos os dias falando, eu quero estudar inglês. E aí você chega para a pessoa e pergunta, me conta um pouco da sua história. Ah, eu tô no nível intermediário, né? Aí eu falo, legal, o que significa isso para você? Né? Então, assim, aí eu quero ouvir dele o que significa ser intermediário. Porque essas escolas, vamos voltar lá, não estou querendo ser redundante, essas escolas colocaram como um belo trabalho comercial e de marketing de que existem 3 níveis no inglês: básico, intermediário e avançado. O que é isso? Entendeu? E que o avançado é fluente. E que o avançado é o equivalente ao fluente, né? Então, e o que é fluente, né? Então, assim, quando você chega para mim, ou quando você está aí escutando a gente falar e fala que você é intermediário, o que significa ser intermediário? Tem muitas possibilidades, né? Tem aquela coisa que você falou da questão, o que é fluência? Você pode explicar um pouquinho, que é a parte técnica mesmo, para entender que, quando você explicou isso para mim, acho que isso abriu muito a mente para a gente entender que não tem essa de 3 níveis, tem muitas possibilidades ali, né? E já para falar de fluência, por que eu não faço teste de fluência, eu faço teste de proficiência? Tá. Beleza, tem duas perguntas aqui que dariam aí várias conversas, né? Porque se eu estiver falando com professores, a gente vai ter várias discussões sobre o que é fluência e de acordo com que pesquisador é fluência. Mas para simplificar aqui, eu gosto de pensar nas crianças que a gente tem aqui e falam português, né? Nasceu no Brasil, vai falar português, certo? Aí sua filha está com quantos anos agora? 8. Está com 8 anos. Ela fala português fluente, não fala? Sim. Nossa, que legal. Ela fala português nativo, porque ela nasceu no português, né? Mas vamos chamar isso de fluência, porque ela fala português, você fala sobre tudo com ela. Mas com certeza ela não conseguiria ter um patamar de discussão que a gente está tendo aqui, né? Porque tem várias coisas do idioma e de conhecimento de mundo e do desenvolvimento que ela ainda não tem. Tá. Né? Você consegue construir uma frase em português bastante rebuscada, você consegue ter uma percepção de vou falar um português mais de gíria ou com mais rebuscado, dependendo do contexto que você está. A sua filha provavelmente não tem essa noção. E quando algo acontece, é você, como mãe, que acaba falando, não fala assim, fala assado.
mas ela flui, né? Agora, o português dela e a flexibilidade de aplicação do português dela vai aumentar ao longo do tempo. E se você pensar que ela está com 8 anos e ela vai estudar português até ela ter uns 15 anos, por que que ela estuda português até os 15 anos, se em 200 horas ela poderia ser fluente em português, não é verdade? Então, assim, a gente tem que pensar um pouco nisso daí, né? Olha o tanto de tempo que você tem disposição e na escola você tem a formalização daquele aprendizado. Então, a sua filha, dos 3 aos 5 anos, ela só falava português, né? Mas você não ensinou nenhuma regra para ela. De repente, ela até começou a aprender a escrever o nome dela, né? Olhando o que você punha no papelzinho para ela, né? Depois ela foi para a escola e ela está com 8 anos, então ela ainda não sabe o que é um objeto direto e um objeto indireto em português. Ela só vai saber isso quando ela for para o 6º ano, né? Aí você vê a diferença entre uma pessoa que aprendeu a falar de uma maneira natural e uma pessoa que estudou numa escola tradicional que já começa com o verbo to be, com as regras, enchendo de teoria e racionalização do processo de falar. Então, se na hora da gente querer falar inglês você tem que ficar processando a informação, não, a fórmula é colocar primeiro o adjetivo antes do substantivo, você já perdeu um tempo considerável do momento de fala que você tem. Então, se você tem que ficar processando muito racionalmente, obviamente que em inglês, se eu estou falando do ensino de inglês, eu vou falar que você está num patamar menos fluente do idioma, mas não significa que você não está sem fluência alguma. Então, você que está começando a estudar inglês agora, que você consegue, por exemplo, se apresentar, falar seu nome, pedir um lanchinho ali, mesmo que cometendo alguns erros, você pode estar num certo nível de fluência. Você pode estar igual a criança de 8 anos que fala português, mas você vai ter um certo nível de fluência. Só que quanto mais você treina, você vai ficando mais flexível na sua utilização do idioma. Então, o quão você é flexível pode ser confundido muitas vezes com essa questão de eu estar ou não estar fluente, né? E aí eu brinco, né? Se uma nave espacial, né, tá ali perto da Lua e dá um piripaque, ela não tem como voltar para a Terra para pedir ajuda, ela tem que se virar com as ferramentas que ela tem ali. Então, o aluno inicial, que a gente costuma chamar de A1, e a gente pode até evoluir no porquê A1, ele tem que aprender a usar bem aquelas ferramentas que ele tem. E ele pode usar mais daquilo ou menos daquilo, mas ele não pode usar aquilo que ele ainda não tem. Quando ele ultrapassa esse nível, ele começa a ganhar mais flexibilidade de utilizar outros recursos, outros vocabulários e começar a ter uma consciência de querer usar mais ou menos. Daí, quando você atinge um nível mais avançado, você também vai saber mais sobre o idioma e até questionar certas coisas, saber um pouco melhor das regras e saber explicar o porquê das suas escolhas, né? E daí é onde eu posso falar, respondendo o que você falou, que é a questão da proficiência. Uma pessoa proficiente no idioma, ela não só flui no jeito dela de falar, né? E ela vai também saber bastante sobre as regras, bastante sobre os detalhes daquele idioma. E por que isso? Porque não é só falar, né, gente? A sua filha vai aprender a fazer redação. A sua filha vai, se ela for para a universidade um dia escrever um artigo científico, ela vai ter que saber escrever aquilo em português e, claro, em outro idioma também. Então, quando a gente está falando da proficiência do idioma e no inglês, numa segunda língua, por exemplo, eu também estou preocupado com a questão do quanto que você sabe para uma escrita, né? Para você ouvir alguma coisa e compreender. Então, o nível básico, intermediário, avançado, não te conta nada sobre a sua competência, sua habilidade em leitura, em escrita, em fala, e você pode ter diferenças de níveis dependendo da habilidade que a gente tá falando, né? Então, eu escrevo bem,
porque eu gosto de escrever. Mas se você não gosta de escrever, a sua habilidade de escrever vai ser menor do que a minha. Não significa que você é menos inteligente ou que não sabe fazer isso. Usa menos. Usa menos, entendeu? Agora, no inglês, isso fica evidente. Se eu te dei muita teoria, muita gramática, você vai ser bom de gramática e de teoria. Se você não treinar a fala, você não vai ser bom da fala. Se você não treinar a escuta, você não vai ser bom da escuta, né? Então, uma metodologia que está querendo te forçar a fazer uma coisa que não está no seu objetivo, pode não te preparar para aquilo. Agora, uma metodologia que também deixa de te abordar as outras coisas no decorrer do caminho, está deixando de te dar recursos que você precisa. Então, existe uma linha tênue de cuidado aí pedagógico do que você vai aprendendo. Então, fluência, proficiência podem até andar de mãos dadas, mas não são exatamente as mesmas coisas e você pode ter graus diferentes de fluência, na minha opinião. Então, um aluno que está iniciando e performa bem ali no início, consegue se comunicar, ele está bom naquilo, ele sabe se comunicar com aquilo. Ele não vai discutir física quântica, né? Agora, se eu falar para você que em 6 meses você vai discutir física quântica, olha direito, você pode estar sendo enganado. Sim, faz todo sentido essa analogia que você fez, realmente. Quer dizer, quantos anos uma criança estuda, né, numa escola para que ela tenha realmente um nível que você diga, não, ela tem um nível, ela domina o idioma, né? Ela sabe escrever, ela sabe falar, ela sabe discutir assuntos diversos, ela sabe como procurar mais informações, como se virar. E aí, assim, então, quer dizer, depende muito da aplicação que a pessoa vai fazer. Então, estou entendendo assim que quando a pessoa, por exemplo, eu quero aprender inglês só para fazer uma viagem é uma coisa, mas se eu quero trabalhar com isso, ou eu preciso fazer reuniões em inglês é uma outra coisa. Mas se eu vou, de repente, morar lá e eu preciso, num país que fala inglês, é uma outra coisa. Se eu for fazer um doutorado, é uma outra coisa. Eu acho que é muito mais coerente, né, conseguir determinar para você que, em 1 mês, em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, em 200 horas, você vai atingir certo patamar relacionado com os objetivos que você tem, do que simplesmente usar uma palavra bem genérica, fique fluente em tanto tempo. Sabe o que é muito comum que eu vejo? Professores quem faz mestrado e doutorado tem que fazer proficiência no idioma. Sim. E as provas focam simplesmente na escrita. Então, existem muitos professores que fazem prova de mestrado e doutorado, passam em 2 idiomas, mas que não sabem falar nenhum desses idiomas. Sabem ler, sabem escrever, sabem corrigir trabalhos, mas eles não são fluentes na oralidade. Sim, e aí, Johnny, você vai reparar que essas pessoas que manjam muito do inglês escrito, elas têm um vocabulário impressionante, né? Eu brinco, você vai ter mais vocabulário do que eu naquela área. Aí que é interessante, naquela área de especificidade, entendeu? Porque imagina eu dando aula há 20 anos, eu já dei aula para advogado, eu já dei aula para médico, eu já dei aula para vendedor, para dono de empresa, entendeu? E aí, eu tenho que ser formado em medicina para dar aula de inglês para medicina? Né? Não tem. Então, assim, existem recursos da comunicação que os alunos precisam aprender para eles ganharem flexibilidade. Mas se você vai lá fazer o mestrado, o doutorado, o foco do seu principal vai ser o artigo científico. Você tem que ser bom de escrever um artigo científico. E um artigo científico é uma escrita totalmente diferente de uma redação de escola, de uma dissertação. Então, até em português, você tem que aprender o jeito de escrever aquilo. E ele provavelmente pode precisar menos da fala. Isso lá antigamente. Mas hoje até mesmo essa pessoa que está fazendo um doutorado, que está fazendo um mestrado e que quer apresentar o trabalho dele, ele tem que conseguir falar sobre o trabalho dele, né? E aí eu vou te falar que escolas tradicionais não vão ter uma coisa específica para você aprender a fazer apresentações, porque não é só o idioma, é de repente uma habilidade que você não tem nem em português.
Então, hoje, aprender um segundo idioma não é só saber estruturas, saber vocabulário, mas sim saber competências que te possam te dar recursos para performar num contexto, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação e vou explicar sobre o meu trabalho, sobre o meu artigo científico. E fala de competências de comunicação que a gente precisa adquirir, por exemplo, para uma apresentação, que não é só fazer uma aulinha convencional de inglês. Então, por exemplo, aconteceu essa semana, inclusive, tá? De instruir uma aluna sobre uma apresentação que ela precisava fazer para a empresa de âmbito global, né? E ela precisa explicar o conteúdo do que ocorreu no laboratório, é uma empresa farmacêutica e tal, né? E precisava discorrer sobre aquilo. Então, ela sabe falar sobre aquele assunto, né? É uma aluna já com fluência. Mas existem certas coisas pequenas que a gente faz numa apresentação em que ela não estava fazendo. Como, por exemplo, deixar bem claro a transição de slide, mostrar isso, usar a linguagem corporal na fala dela para criar mais empatia com o pessoal. Porque, às vezes, se ela está preocupada em falar o inglês correto 100% para a apresentação dela, ela deixa de fazer outras coisas. Elementos ocultos. Podemos chamar de elementos ocultos, né? As linguagens não verbais, que pode ser bem interpretada ou mal interpretada. Certas palavras, certas expressões que ela poderia usar para deixar a apresentação dela mais organizada, mais clara, ela não estava utilizando, então a gente estava fazendo um treinamento para ela utilizar essas expressões de maneira natural. E aí, de maneira natural, não é simplesmente eu dar uma lista de palavras para ela decorar o que ela pode falar, né? É simplesmente entender o que ela faria naturalmente na língua dela e conseguir fazer uma transferência disso para um segundo idioma, mas não é uma tradução daquilo que ela faria no português, e sim uma adaptação para que um nativo também percebesse naturalidade naquilo. Então, essa é uma coisa que as escolas não vão te ensinar e que com a programação neurolinguística a gente consegue instruir bastante os alunos, eles entenderem esses processos e essas metamensagens, né, essas mensagens por dentro, por cima da mensagem, que às vezes num segundo idioma você não aprende, entendeu? Então, assim, em português, você nasce ouvindo outros contextos de que, dependendo do meu tom de voz, vai parecer arrogante ou menos arrogante, que você foi claro na sua explicação, que eu falei parece que as pessoas entenderam ou não. E num segundo idioma, quantas vezes você vai ver alguém te demonstrando esses detalhes da linguagem na sua fala? E é claro, a pessoa vai ter compreensão dependendo do nível que ela tiver com o idioma também, porque certas coisas você vai explicar para sua filha, você tem que simplificar o jeito de falar com ela para que ela entenda. Então, a mesma coisa com o inglês, eu tenho que entender o patamar que aquele aluno, que aquela aluna está, para que ele compreenda e desenvolva, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu penso dessa maneira. Então, por exemplo, alunos que querem aplicar o inglês para negócios, tem que saber apresentar, fazer uma apresentação para os funcionários ou para a empresa. Tem que aprender a criar um relatório. Tem que aprender a fazer que seja uma análise SWOT em inglês, né? Tem que aprender a ter um papel mais de coaching para os funcionários se ele quer administrar um grupo, uma equipe internacional, né? Porque o gerente, o líder hoje, ele tem um papel muito mais de coaching, né? De ajudar aquele subordinado, vamos chamar assim, do que de mandar no que ele tem que fazer ou não. Então, essa orientação, se você sabe que perguntas fazer, não é só montar uma frase em inglês, uma pergunta em inglês, mas qual pergunta que você pode fazer para que eu consiga o resultado que a empresa está precisando. Então, isso daí não vai ter num livrinho de
de inglês para você aprender. Isso é uma competência, isso é uma habilidade, é uma estratégia de comunicação que você consegue ir passando para os alunos ao longo do tempo, né? Muito legal, assim, ter essa percepção, o quanto isso não é que é complexo, na verdade é lógico, né? Uhum. Porque se a gente começa a olhar o quanto tempo a gente levou para aprender o idioma na escola, realmente faz parte. E aí a gente estava até falando da questão de ter essa percepção de que entender a questão de fluência é muito importante para entender qual é o objetivo. Uhum. Porque senão fica mais ou menos assim, o que eu estou entendendo. É como se eu tivesse num certo nível de fluência Uhum. que é de uma criança. Sim. Só que aí eu preciso falar, na verdade, como um adulto. Uhum. Só que eu vou estar falando com adultos como se eu fosse uma criança. Você depende. Se você estudou inglês por bastante tempo e você pega um artigo da The Economist ou da Times Magazine e você está com dificuldade de entender aquilo, é porque provavelmente a sua capacidade de leitura não está adaptada para aquele nível de escrita que tem ali. Entendeu? Então, isso pode te desmotivar dependendo do tipo de pessoa que você é, porque se seu objetivo é conseguir ler aquilo e você estudou 5 anos numa escola e não consegue ler aquilo, você vai se desmotivar. Mas por que? A pergunta que você tem que fazer é assim, mas por que eu não estou conseguindo ler aquilo? Né? A resposta que eu te dou, e a outra pergunta às vezes alguma vez você teve contato com esse tipo de escrita? Durante seu processo de aprendizado, você passou a ver esse tipo de texto, se é esse tipo de texto que você está querendo ler? Se a sua resposta for não, desculpa, mas aí o ensino que você teve não foi personalizado o suficiente para te ajudar ao objetivo que você quer. Entendeu? E uma outra coisa que você falou, da questão de fluência, a gente tem, com essa coisa do modelo tradicional de escola, a gente tem a impressão que a gente tem que começar a aprender inglês pela gramática. Isso. Né? Mas, então, não é assim. Então, por exemplo, aqueles níveis que a gente tem de classificação internacional, em cada um dos níveis, na verdade, você aprende um pouquinho de cada coisa. Então, você aprende um pouquinho de leitura, um pouquinho de fala, também tem escrita. Como é que funciona isso? Tá, só para te responder a questão de que talvez o que te responde, por que então as escolas ainda continuam tendo um material ali que ensina a regra, né? Bom, uma outra parte daquele resquício da década de 60 é o ensino regular e o vestibular. Como é que é a prova do vestibular? O que cai na prova do vestibular? É parecido com o que o Johnny perguntou ali em relação à prova de um mestrado ou um doutorado. Escrita, né? É com foco em escrita, gramática. Então, se você pensar nas grandes redes que atendem crianças e adolescentes, uma dor que todos os pais têm é o receio de que não vai aprender, não vai passar no vestibular, tem que ter uma nota boa no inglês, então as metodologias elas acabam ainda tendo bastante, metodologia não, materiais, né? Tem bastante resquício disso daí, tá bom? A classificação internacional, ela passou a ser mais utilizada e mais aceita depois que surgiu a União Europeia, tá bom? Porque com a União Europeia que se percebeu que, tipo, opa, queremos contratar alguém aqui para trabalhar na empresa, porque lá ser 1 hora de viagem é outro país já, né? E o nível de inglês que ele está falando que tem aqui não está compatível com o nível de comunicação que a gente quer ter aqui, tá bom? Então, esse tipo de classificação, ele visou criar uma padronização e parâmetros para que a gente conseguisse mensurar o nível das pessoas pelas competências. Aquilo que você consegue fazer em um segundo idioma, né? E aí foram vários anos de pesquisa, vários anos de estudos e hoje é muito aceito, tá? Eu acredito e gostaria de acreditar que se quem está assistindo aqui fosse para uma escola e conseguir falar dentro de uma classificação internacional, vai ser muito mais proveitoso do que simplesmente chamar de básico, intermediário ou avançado. Então, se eu pensar em cada bloquinho, cada faixa, né, eu vou ter o A1, o A2, o B1, o B2, o C1 e o C2. E o que significa cada uma
dessas coisas. O A1 e A2 estão numa mesma faixa de classificação que a gente fala do falante dependente do idioma, o falante ainda mais básico, se você quiser chamar, né? Ele ainda não tem tantas estruturas, tantos vocabulários, e ele é aquele falante. Por que a gente fala que é dependente? Porque quando alguém provoca ele, quando alguém faz alguma coisa para ele, faz uma pergunta para ele, por exemplo, ele é estimulado, aí ele consegue produzir, desde que seja nas estruturas e vocabulário que ele reconhece. Um falante de nível B1 ou B2, que você quiser aqui transformar em intermediário, né? Você vai entender que esse falante ele já é mais independente, né? Independente no sentido de que ele consegue sustentar a conversação dele por um período maior, com estruturas um pouquinho mais complexas, mas não tão complexas, tá bom? Então, aquele falante que fala para mim que está no intermediário, eu falo, mas às vezes eu dou uma travada aqui, eu não consigo usar tal estrutura, e se ele sabe que não consegue usar tal estrutura, é porque ele aprendeu por meio gramatical lá atrás, né? Então, ele já consegue ter mais autonomia. Ou seja, esse tem o ímpeto de chegar num lugar e iniciar uma conversa. Tentar iniciar uma conversa. Você não vai ter aquela timidez, né? A pessoa de nível C1 e C2 já está mais no nível de proficiência do idioma. Ele já está aprofundando naquela língua em âmbitos de formalidade, informalidade, de detalhes da gramática. Então, ele vai querer usar o idioma para uma coisa muito mais complexa. Olha só, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, vou dar palestra em inglês. É um tipo de coisa que exige um nível de comunicação maior do que vou viajar para turismo, né, e não quero passar um perrengue, tá? Então, esse trajeto. Em cada uma dessas letrinhas que eu mencionei, você vai estar vendo as competências no aspecto de fala, de escrita e leitura, né? E de escuta, né? Então, uma pessoa pode ter certas habilidades mais afloradas, sei lá, para conversação e menos para escrita. Ou se ele treinar menos a escrita, é capaz de ele se tornar um nível, sei lá, A2 ou B1, né, na fala, e aí na escrita ele ainda está num nível A1 e A2. Entendeu? Interessante. Quer dizer, então, depende da prática. Quando eu consigo fazer um nivelamento com você, se eu avalio, né, a sua escrita, a sua leitura, né, a sua fala, né, e a sua escuta, eu consigo saber se você está meio que homogêneo ali, ou se você tem alguma coisa que destoa mais, tá? E o que eu vejo, né, na maioria dos nossos alunos e nossos clientes, é que esses alunos que a gente pega que chegam pra gente, eu sou intermediário, quando a gente vai fazer um teste que avalia tudo isso, quando eles vão fazer alguma coisa de escrita ou de testezinho de tipo vestibular, a nota é muito boa. Quando eles vão fazer o teste da conversação, o nível baixa um pouco. O que mostra que, às vezes, aquela pessoa tem bastante aprofundamento de parte teórica ou de escrita, mas que da comunicação, da fala, ele não fez muito bem. Quando a pessoa está bem desenvolvida na fala, geralmente você percebe que, às vezes, ou na escrita ou na leitura tem algumas coisas ali que ainda precisa melhorar, mas geralmente quando a pessoa tem uma fala já mais para um dos níveis mais altos, as outras coisas também se encaixam, né? E aí você pode refletir por isso, né? Se você falar bem português, você acha que você vai representar a sua escrita de maneira pior, igual ou melhor, né? A tendência é que se você fala um português legal, você vai conseguir representar na escrita de ok para melhor, mas não pior. Sim. Agora, se você fala um português ruim, na hora que você for tentar representar isso na escrita, vai ser mais ou menos na mesma qualidade. Mesma coisa para um segundo idioma, né? Se eu consigo falar legal e aprendo como representar aquela minha fala, escrever vai ser second nature, vai ser quase que espontâneo, né? Aí você pode aprofundar e melhorar aquilo, tá? Porque a escrita é uma representação da fala e não o contrário. Mas o inverso, que é o que a gente vê muito,
Aí o que você falou, a pessoa começa numa escola e para, aí vai para outra escola e para. E muitas vezes até chegou no intermediário ali e para. E aí tem muita gente que fica meio cansada, não quero mais estudar de inglês, não quero mais, assim, meio traumatizado. Você acha que isso acaba prejudicando quando a pessoa quer aprender a conversação? Então, vai prejudicar, né? Principalmente se ela para e vai e pode cair num desses ciclos que a gente já mencionou de achou que era diferente, mas é da mesma rede, achou que é diferente, mas é o mesmo estilo, né? Então você não está fazendo algo diferente, entendeu? Essa que é a verdade. Então você precisa fazer algo que seja diferente para você e ter com alguém que faça isso para você, esteja disposto a fazer isso para você também, que é o que a gente faz, né? Fala, Johnny. Já que a gente tem esse pula-pula, então muitas pessoas acham que o problema é o método ou que o problema está com ele. E tem uma coisa que me incomoda bastante, quer dizer, cada vez que você vai numa dessas escolas, você vai ter que pagar a mensalidade ali, porque você vai estudar, mas eu tenho que ficar comprando um monte de material didático. E aí nunca serve, nunca... Até quando eu estudo na mesma escola, se eu volto, o material didático já é outro. Ou mesmo que eu tenha aquele material didático, eles querem cobrar de novo. Por que tudo isso? Tá. A resposta acaba sendo simples se eu falar para você assim. Bom, se as detentoras de marcas são editoras, ela vai querer vender o quê? Solução de serviço ou material didático? Aí eu acho que você já tem a sua resposta, tá? Então, assim, qual é o modelo de negócio? É oferecer o serviço ou é oferecer o material didático, né? E aí você fala, putz, Luiz, eu já fui lá, fui numa escola, quis estudar e material didático era mó bala, né? Tá lá fazendo peso para segurar minha porta porque eu nem terminei o curso, mas estou com todos os materiais ali, né? Bom, você que foi aluno e passou por isso, infelizmente, o que aconteceu? A franqueadora vendeu o material didático e o franqueado teve que revender esse material para você. E para você estudar lá, é condição de que você tenha aquele material didático. Tá? Aí é aquele negócio. De novo, não estou falando que é bom ou ruim. Você aceitou, é o esquema. É o modelo de negócio deles. É o modelo deles. de negócio ali, entendeu? Agora, eu tô usando um material didático aqui, você vai ter lá a autonomia de comprar, ou mudei aqui o pedagógico, quero mudar o esquema de material didático, tem esse daqui, ou tem o material digital, essas coisas podem hoje em dia ajudar a baratear isso, tá? Mas um modelo de negócio que já está consolidado no mercado não vai querer parar de vender o material didático que ele já vende pelo preço que está aceito no mercado, entendeu? Então, aí o cliente, né? Aí, quando a economia, quando os clientes mudarem a necessidade deles, de repente influencia para diminuir um pouco isso daí. Mas são grandes editoras, né? Então, é um buraco bem profundo da gente cavocar. O que acontece, né? O que eu prefiro fazer é analisar aquele aluno, tá? E muitas vezes a gente recebe gente que passou por isso, sabe? Entrou numa escola, compra o material, não vai até o final. Sai de uma escola, compra o material, não vai ao final. E aí ele chega para mim, fala assim, Luiz, me falaram de você, que estudou com você, gostaram muito, queria saber como é que funciona, né? E eu faço o que eu sempre faço, converso com a pessoa, tá? Entra essa questão do material didático, tá? Então, primeiro eu faço um nivelamento, eu quero entender onde que aquela pessoa está dentro desses parâmetros que a gente conversou. E aí eu vejo a necessidade dela iniciar com um livro ou não. Muitas vezes, um aluno não inicia com material didático com a gente, até para ele tirar da cabeça dele que ele precisa do livrinho para aprender, né? Então, a gente está muito mais preocupado com a oferta da solução para ele, e a gente vai agregar
um material, né? Podemos chamar de material didático, de livro, do que você quiser, conforme a necessidade daquele aluno, né? Então, assim, dependendo do patamar de nível que você tiver, eu consigo fazer uma aula com você aqui agora, sem a gente ter nenhum livro na sua frente, sem ter nenhum livro na minha frente, né? Obviamente, como é que você vai fazer uma coisa sem ter um material do professor? Claro, eu preparei a aula, vai ter tudo isso, então você consegue estar ali. Em outros momentos, você vai precisar de algum recurso. Se esse recurso é um livro, ok. Se esse recurso é um vídeo, ok. Se é um material digital em PDF, ok. Então, a gente consegue ver esses patamares, tá? Lembrando, temos alunos que são crianças e adolescentes também. Esses têm outras necessidades. Esses daí também precisam aprender a viver num sistema que eles estão inseridos, que é o nosso, de adulto. Então, ele vai ter aí um tempo, ele vai ter um material escolhido para ele utilizar, que vai fazer sentido para também atender essa necessidade que ele vai ter no futuro, que não está no meu controle. Um dia ele vai fazer vestibular, não está no meu controle. Sim. Um dia ele vai entrar numa empresa, vai ter um teste lá escrito, que a empresa pode ser uma antiga e tradicional, então não vai ser só a conversação. Então a gente tem que entender cada caso, tá bom? Então eu não coloco modelo de negócio, venda de material didático. A minha preocupação é com resolver o que você está precisando desenvolver com o idioma e encontrar o caminho de fazer isso. Logo, se um material didático te fizer parte desse processo, você, cliente, você, aluno, está bem ciente daquela necessidade. E você precisa daquele. Não adianta eu fazer você comprar 10 livros se você só vai precisar daquele, entendeu? Então, eu acho que forçar a vender... compra aqui todos os livros, do básico, do intermediário e do avançado. Mas você me nivelou no intermediário, compra do básico também. Não tem nada a ver com isso, tem que comprar tudo. Eu acho isso errado, né? Você precisa daquilo que você vai usar. Se você não vai usar, você não vai aprender. É errado eu afirmar o seguinte: eu vou numa dessas escolas, eles afirmam que eu vou estudar 18 meses, vou sair dali fluente em inglês e eu já tenho que comprar o material para os 18 meses. Se eu vou sair ou não é problema meu, mas eles vendem ali os 18 meses de material. É por isso que eles dizem que são 18 meses ou 200 horas, que é já para empurrar todo esse material didático? É muito provável que sim, tá? Essa que é a verdade. Se você está com uma sequência de níveis que acompanham materiais, ele vai fazer o suficiente para você fazer o módulo 1, o módulo 2, o livro 1, o livro 2, a forma como for chamado, entendeu? E aí, de repente, se você está comprando aquele pacote completo, ele já vai querer te vender todos esses materiais, ainda que você desista do curso antes do tempo. A gente estava conversando e eu vi que vendem muito fluência em 18 meses, o que na sua escola a gente aprende em 12 meses. Explica um pouquinho para mim esse marketing do inglês. Tá. É que quando... A Elaine perguntou aqui da classificação internacional, tá bom? Então, se eu vou falar para você que em 18 meses você vai aprender X, se em 12 meses você vai aprender X, eu vou te falar exatamente o que você vai aprender ali. Então, quando você fala assim, fique fluente em 18 meses. Legal. Aí eu vou perguntar assim, Elaine, o que é ser fluente para você? Johnny, o que é ser fluente para você? Entendeu? É muito provável que na sua percepção de possível aluno da Elaine, de possível aluno, de quem está assistindo, de possível aluno, a gente tem aí 3, 4, 5 respostas diferentes. Porque a percepção do que é fluência, nesse caso, ela é individual. Entendeu? Se a sua fluência tá igual o Superman falando em inglês no filme, de repente você tá com uma régua que para aquele momento não vai bater. E aí isso te dá insatisfação e tudo mais para você poder perceber que aprendeu, tá bom? Agora, são 18 meses. O que você desenvolve em 18 meses? Eu não conheço o material, então não tem como entender o que vai aprender ali. Mas alguém que fez 18 meses vem para mim
fazer o nivelamento, às vezes está naquele nível B1, não é? Então, o nível B1 é um nível intermediário. No exemplo que o Johnny está fazendo a pergunta, parece que 18 meses fluente, 18 meses, fiz meu inglês, resolvi tudo, ó, tô aqui, ó, nadando no inglês, não preciso fazer mais nada na vida. Só que eles terminam os 18 meses e percebem que não é só isso, né? Porque quando você termina uma fase, você está preparado para o próximo nível, né, Elaine? Você começou lá, você trabalhou num lugar. Hoje você tem a sua empresa. Eu comecei ali num lugar, hoje eu tenho a minha empresa. E a gente está num patamar. E qual que a gente sempre quer? O próximo nível. Então, eu estou há 23 anos dando aula e eu não paro de estudar inglês até hoje, né? Agora, eu não quero transformar ninguém em professor de inglês. Mas respondendo à pergunta, em 18 meses você pode atingir alguma coisa, mas talvez não tudo que você está buscando. Entendeu? E aí você pode fazer só 12 meses e atingir tudo que você está buscando. Entendeu? Então o que importa para mim é fazer até o ponto que você quer chegar. E depois daquilo, é muito mais fácil de você perceber que você quer algo mais ou de que você está contente porque você atingiu o objetivo. E o melhor ainda é você estar consciente de até onde você pode ir sem se sentir mal por não estar tão fluente ou por estar muito fluente. Entendeu? É nessa pegada que eu prefiro colocar. Então, por exemplo, a gente falou do A1. Em 12 meses é bem ok você atingir 12 meses um nível A1 fazendo 2 horas por semana. Se você fizer 4 horas por semana, você reduziu para 6 meses o seu objetivo. Se você estudar todo dia, é capaz de você fazer isso num mês. Aí tem o outro lado. Às vezes você não tem tempo para isso. Às vezes você não vai desenvolver tanto, porque você está com muito acúmulo de informação, né? Então, muita informação às vezes pode te estressar e você não conseguir assimilar tudo aquilo. Então, você tem que escolher uma quantidade de tempo que seja adequada para o seu objetivo e também para o investimento que você quer fazer, né? E também aquela coisa, você não vai ser, digamos, C2 para todos os níveis, mais ou menos assim, o que você falou, Bruno, física quântica. Por exemplo, você vai fazer mestrado. Vai fazer mestrado em marketing. Ok. Em marketing, pode até estar lá em cima, só que você não vai falar de outros assuntos, você vai falar do seu assunto, né? Acho que isso que é interessante a gente entender. Que depende do nosso objetivo, né? Eu acho que eu tenho uma analogia, né? Que assim, eu quero falar inglês e quero falar para ontem. Olha, eu também quero ter filho. Para ontem. Eu posso? Ainda que a minha esposa engravide, vai demorar 9 meses. 9 meses, entendeu? Então, certas coisas, elas têm um tempo. Certas coisas, elas têm uma maturidade pessoal. Entendeu? Hoje, está muito mais fácil para garotada, para criançada, porque elas têm o celular desde o momento que elas nascem. Elas têm contato com a língua elas têm ali, contato né? com coisa de fora já desde o começo. Eu falei para você que eu detestava inglês, entendeu? Eu adorava Beatles, sempre adorei, mas eu detestava inglês. Parece até incongruente isso, né? Mas é que eu não entendi, eu tinha muita coisa de americano, eu sou brasileiro, sabe esses pensamentos? Mas era o Luiz daquela época, a mente bem pequenininha. Entendeu? Então, isso me limitava. E se eu tinha isso, o meu comportamento tinha que expressar aquilo que eu acreditava naquela época, entendeu? Então, o aprendizado me fez mudar essa percepção e me deu mais recursos para eu ir mudando. Então, se hoje você está vendo filme dublado, né? Você só quer, só escuta, nada contra, mas você só escuta Nativa FM, que só vai cantar música sertaneja e tal. Você não está abrindo a sua mente para ouvir um outro idioma. Logo, quando você for entrar para qualquer escola, obrigatoriamente, porque o seu serviço em algum momento vai exigir isso de você, você vai achar que é difícil, que é estranho e que não é normal. Entendeu?
Então é bom você começar a preparar a sua mente para aquele som que você está querendo aprender. Mas, de qualquer maneira, né? Se você quer ter um filho, vai demorar 9 meses. Se você quer aprender inglês, vai ter um tempo para você desenvolver. Se é mais ou menos tempo, não é a fórmula mágica. É aquilo que você quer atingir. Tá? Você quer discutir física quântica, vai demorar mais de 2 anos, sim. Vai demorar mais que 18 meses, sim. E eu brigo com a escola que falar que em 18 meses vai fazer o cara falar sobre física quântica. Não tem como. Não vai ganhar essa Não aposta. vai. Bota na minha frente, não vai ganhar. Não, É capaz de nem eu, com 20 e poucos anos, discutir física quântica profundamente como um cientista, porque não é minha área, entendeu? Quando eu fiz neurociências, pós-graduação de neurociências, nos primeiros 6 meses que eu estava fazendo neurociências, e olha que é em português, tá? Lá no Mackenzie. Aí, nos primeiros 6 meses, eu olhava para a aula assim, eu ficava vendo aquelas coisas de neurônio pré-frontal, eu falei assim, qual é o nome disso mesmo, tal, né? Eu não conseguia, eu falei assim, aqui, onde eu fui amarrar meu burro? Eu tava doido para me matricular nisso. Passou um período, né? E a pós-graduação não é uma coisa da noite para o dia também, né? Uma pós-graduação são 320 horas. Menos que isso não é considerado pós-graduação. Por que será que o MEC decidiu determinar uma carga horária específica? Entendeu? Agora eu vou falar que em 200 horas eu resolvo um negócio não. sem deixar rebarbas? Não, alguma coisa vai estar faltando. Mas depois começou a ficar natural, né? E falar sobre coisas de neurociências, de algumas coisas que eu desenvolvi ali para a área de educação, fica mais fácil de ouvir. Ou seja, na sua dieta do inglês, se você para antes do tempo de você mudar o nível, você vai continuar achando estranho. E por ter parado, quando você voltar, você regride um patamar e tem que ir de novo. Aí eu falo, você fica nessa dieta do inglês de ir e voltar e acaba não destravando. Você tem que insistir, né? Aquela metáfora do carinha que está cavocando para ir atrás do diamante, ele desiste um pouquinho do tempo. Às vezes você está parando aí o curso um pouquinho antes do tempo de virar a chavinha aí na sua cabeça e você perceber que está evoluindo. Tá? Legal. Muito bom, hein? A gente tem muita coisa, assim, muito aprendizado assim, de entender realmente, desmistificar, né? Acho que a palavra é essa, desmistificar a questão do aprendizado do idioma. Sim, eu sempre me coloco à disposição das pessoas para que, se tiver com dúvida, né, quer perguntar, se falar assim, olha, eu fui na escola A, me falaram isso, bate. Eu falo, bate ou não bate, sem dó, entendeu? E aquelas pessoas que têm dificuldade do aprendizado, que já desistiram de aprender inglês? Eu conheço algumas. Ela fala assim, não, inglês não é para mim, eu vou aprender espanhol, eu vou aprender francês, eu vou aprender sânscrito, mas eu não vou aprender inglês. Exato, aí eu pergunto, você, para essa pessoa eu falaria assim, você fala português? Fala. Você acha que você consegue aprender sânscrito, espanhol? Sim. Português, sânscrito, o que for, é um idioma. Sim ou não? É. Então, se você acha que você pode aprender todas essas, o que te impede de aprender inglês? Inglês não é para mim. Então, é para quem? É para todo mundo, né? Então, entendeu? Se o inglês não é para você, né? Você está me contando... Aí é legal conversar com essa pessoa para entender o que está levando você a dizer o inglês não é para mim, né? Esse medo. Né? Da onde vem isso? É o medo de falar errado? Por exemplo, acho que tem muito assim, quando você é criança, você não tem medo de falar errado, você está aprendendo, mas quando a gente fica mais velho, você não fica com a coisa de ficar com vergonha, não, eu vou falar errado, então é melhor não falar. A análise transacional, que é também uma coisa que a gente gosta de estudar e aplicar com os alunos, vai explicar isso para você. Você está em momentos de estar ok ou não ok com as coisas, tá? Então, numa situação, às vezes, de sala de aula, ensino tradicional, só para você ter um exemplo, você tem o professor como
quem manda naquele ambiente, e você tem os alunos como alguém que está num nível totalmente diferente do professor. Isso é uma relação de ok para o professor, não ok para o aluno, porque ele não é igual ao professor e o professor não deixa ele ser igual ao aluno, certo? Isso é um pensamento muito tradicional e que ficou enraizado com muitas pessoas. Gente da sua idade, da minha idade, que tiveram um relacionamento escolar onde, se eu falar e der mancada, eu vou sofrer bullying, se eu falar e vão rir de mim, se eu falar até o professor vai rir de mim, te coloca num patamar que a gente chama de criança adaptada. Você não vai estar aberto para expor as suas fraquezas e os seus medos naturalmente. Então, assim, num modelo de ensino, a chavinha é deixar você confortável para ser uma criança livre, espontânea. Bem isso que você falou, da criança não tem medo de errar. Por quê? Porque ela é livre, ela ainda não está presa nos padrões da sociedade. Mas isso é tão psicológico que você fica, a gente chama de criança adaptada ou criança livre por causa desse resgate do que aconteceu em algum momento na nossa vida. O professor, por sinal, ele pode ter uma atitude de pai protetor ou de pai crítico. E quando ele está nessa de pai crítico, ele motiva essa criança adaptada. Porque é só do jeito dele e ponto, acabou. Então a ideia é que você crie um ambiente de pai protetor para você se sentir como criança adaptada. E isso em algum momento vai alinhar essa comunicação numa situação de ok, eu posso ser eu mesmo, porque aquele professor também pode ser ele mesmo. Então eu posso acertar ou errar em inglês, que vai estar ok, faz parte do processo. E aí a gente tem que sempre instruir, treinar os professores para que eles criem esse ambiente seguro para os alunos em sala de aula, para que ele não psicologicamente remeta àquele passado de algo que aconteceu. Então, na pergunta do Johnny, eu imagino aquela pessoa que já fez aula, passou uma vergonha, né? E ela vai numa outra escola com medo disso acontecer de novo. Então é mais fácil eu falar que o inglês não é para mim, em vez de admitir que eu não quero passar por certas coisas de novo. Então sempre que eu estou entrevistando alguém, uma das coisas que eu pergunto é assim: o que você gostava no lugar que você estava estudando antes? O que você não gostava no lugar que você estava estudando antes? O que você gostaria de ter na sua próxima aula? Né? O que você está buscando? Porque com isso eu consigo dar uma personalização para esse aluno, para que ele se sinta ok. E dessa vez ele alcance aquele estágio que é passar a barreira da desistência, né? Para que ele não reviva uma situação. Porque eu acho que esse que é o problema, né? Você vai para uma escola e você acaba revivendo o que você estava lá na outra escola. Entendeu? E aí e ainda junta com o fato que você não se sente avançando, né? Você vai, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí tem um macete, né? Como eu falei, se você sair de uma escola, vai para uma outra e é a mesma coisa, você revive aquilo. Você não consegue dissociar isso. Meio que traumático, né? É meio traumático. Só que se aconteceu mais de uma vez, Elaine, vai reforçando, o trauma né? vai sendo reforçado. E aí ele vira o quê? Uma crença. Então, não é para mim, dá até vontade de perguntar, não é para mim, por quê? E quando você fala o porquê, você dá a sua justificativa que está relacionada com aquelas coisas que você acredita ou não acredita sobre o seu aprendizado. Tá? E isso é uma chavinha de PNL que a gente sabe que na frase, quando o aluno já conta, a gente já entende em que patamar do problema ele está. Se é num nível de crença, se é num nível comportamental, se é um nível de ambiente. Então a gente consegue receber esse aluno de uma maneira em que a gente vai fazer ele não reviver os traumas do passado durante o aprendizado dele. Então, esse eu vejo assim que é o grande diferencial, né, de vocês, que vocês não estão olhando para o livrinho. Né? Eu estou olhando para o aluno. Está olhando para o aluno. O importante para mim é o aluno, é ele desenvolver. E é ele, ao longo do tempo, também dar feedback para a gente se estamos indo no caminho certo ou se precisamos fazer reajustes. Porque, não, como a gente diz na PNL, não tem falha.
tem apenas feedback. Então, se a gente monitora isso, a gente consegue fazer ajustes ao longo do tempo para ajudar ele mais. Sensacional. Mais alguma pergunta, Johnny? Tem um monte. Pergunta aí. Mas eu acho que aí daria um próximo episódio, né? Pra gente desenvolver. Mas assim, pessoal, olha... Dá para falar, eu gosto de ficar falando mesmo. Professor... Mas assim, com certeza a gente vai ter um próximo episódio, com certeza, pessoal. Mas eu vou deixar aqui na descrição os links. Mas se você quiser falar, o site, o site, Instagram. O Instagram é o Ative Seu Inglês, né? Isso, nós temos o Ative Seu Inglês, né? O @Ative Seu Inglês sem acento, né? Onde a gente compartilha também conteúdos, dicas, né? Para o público geral, para conhecer o nosso trabalho. No @AC Institute _, o famoso tracinho embaixo, né? Minha meta é que as pessoas usem underscore em vez de underline, né? Que no Brasil todo mundo chama de underline. O @AC Institute _ tracinho embaixo. Ele é o nosso Instagram mais institucional, né? A gente também posta algumas coisas lá e muitas vezes a gente, na verdade, pega ali do Ative Seu Inglês e põe lá também, né? O site é o www.aceinstitute.com.br. Lá também tem o blog, a gente compartilha bastante conteúdo gratuito lá para desenvolver o aprendizado para as pessoas. E tem o Telegram também, né? E o Telegram, né, que é o nosso baby aí também, a gente compartilha quiz, né, atividades para que as pessoas possam aí relembrar e deixar o inglês para o dia a dia, porque aprender não é só ir para a escola, aprender é fazer parte da sua rotina até que seja algo que você faz sem esforço. Legal. Então, pessoal, vou deixar todos os links aqui na descrição, né? E muito obrigada, Luiz, por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Foi uma conversa ótima, assim, esclareceu muita coisa. Acho que a gente sai com muito aprendizado e ser mais crítico com algumas coisas e menos críticos com a gente também, né? Entender que a gente também foi educado de uma certa forma e essa certa forma pode ser o que esteja travando aí o nosso aprendizado. Né? Se for, a gente pode fazer alguma coisa a respeito disso. Se não for, muito bem. Vamos aproveitar que não é. Mas, de qualquer forma, procurem o Luiz, porque vocês veem que não é simplesmente inglês no livrinho. Vai muito além do que isso, e é por isso que quem estuda com o Luiz aprende. Né? Obrigado. Obrigada, Luiz. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Valeu. Quem? Agora é só fazer perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Beleza. Vamos lá. Sugestões? Vocês querem mais um café?